Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. No programa de hoje nós vamos falar sobre comparação e competição entre as pessoas. Isso acontece bastante, viu, gente? Principalmente no mundo digital. E esse tipo de comportamento pode gerar baixa autoestima, depressão e ansiedade. Você já parou para pensar que muita coisa do que nós estamos vendo na internet nem é real? Nós vamos abordar um pouco mais sobre a complexidade deste assunto em mais um Tocando em Frente com Rose Modesto. Depois da vinheta, estamos de volta. E aqui com a gente a doutora Tássia Brito, que é graduada em Psicologia com especialização em Terapia Cognitiva Comportamental e também a Neuropsicologia. Ela que é uma profissional altamente capacitada, experiente na área do desenvolvimento humano e habilidades interpessoais. Bom, para mim, Tássia, é uma alegria muito grande poder receber, te receber aqui no Tocando em Frente, nesse programa que tem o objetivo, Tássia, de poder contribuir com a vida das pessoas. Aqui nós já entrevistamos pessoas para falar de diversos assuntos. E quando a gente traz alguém com a tua experiência para falar de um tema importante, que é a saúde mental, né? Nós vamos falar hoje aqui de comportamentos, das comparações que existem, das cobranças que existem, né? Eu percebo que nos últimos anos a gente está se cobrando muito mais, sempre em busca de um padrão que a sociedade às vezes impõe ou tenta impor. E isso tem um prejuízo em todos os sentidos. É no financeiro, mas quando a gente fala de saúde mental é muito mais grave. Então, seja bem-vinda. Para mim é uma alegria poder te receber aqui. Obrigada, Rose. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente para trazer esse ponto da gente entender que a saúde mental é muito além daquela história de os loucos procuram ajuda, né? Então, trazer esse conteúdo, trazer esse olhar para entendermos que somos únicos e exclusivos. Sim. E recebemos as informações do mundo de maneira muito individual, principalmente em tempos de comparação, internet, muito fácil expor as nossas habilidades. Sim. E também as nossas dificuldades, a gente acaba entrando num mundo muito de competição e comparação. Então, para mim é um prazer estar aqui, poder falar sobre isso e trazer contribuição. Vai ser muito gostoso, tenho certeza. Para nós que é muito importante, para todos nós, aqui da TV Guanandi, das pessoas que estão nos assistindo aí todos os sábados. E uma coisa que eu queria já abordar assim nesse início do nosso bate-papo aqui. A gente depois, esse mundo digital, que é uma loucura também. Tem muita coisa boa na internet, tem contribuído muito, com a nossa vida, mas se a gente não tiver na verdade, uma sabedoria para lidar com isso tudo e um preparo, a gente sabe que esse mundo digital também já acabou tirando a vida de muita gente, levando à depressão. E um dos assuntos que a gente vê sendo sempre muito debatido, tá? É a questão da beleza, Qual é o padrão de beleza que se põe, que se impõe às vezes, E é comum a gente ver nos últimos tempos as pessoas olhando para algumas referências, que vem na internet e a pessoa se achando que ela tem obrigação, também de poder ter aquele corpo, de poder ter aquela roupa, de poder ter aquela casa, de poder ter aquele carro. E isso tudo vai levando a gente, sinceramente, lá para o abismo, porque é o que você falou, nós somos únicas. Cada um tem um jeito, tem uma forma de viver, Nem todo mundo vai ser magrinho, E da onde é que sai isso? Quem é que impõe isso? Essa regra, Como é que lidar com isso? Eu queria saber, no seu dia a dia, Você que trabalha nessa área, como é que tem sido? Como é que a gente pode controlar isso, inclusive, Tássia? Em tempos modernos e em tempos tecnológicos, onde a imagem, ela vem com filtro, ela vem, cheio de utensílios, vamos dizer assim, o importante é a gente encontrar dentro de nós, Rose? Eu costumo dizer que todos nós temos dentro de nós recursos necessários para encontrar o que é bom para mim. E dentro desse olhar para as redes sociais, dentro desse olhar para as mídias, Instagram, Facebook, enfim, as mídias sociais, é você encontrar ali aquela referência. Ela é uma referência para mim, ok, mas dentro daquele padrão, o que encaixa em mim, na minha realidade?
é algo que eu digo muito, que no dia a dia, lá na minha casa é uma coisa, na sua é outra. Quando você tem um horário lá para ir para academia às 5 horas da manhã, mas como é a rotina daquela pessoa que faz academia às 5 horas da manhã? Será que é como a minha rotina, né? Será que eu me encaixo nisso? Será que eu me encaixo? Será que dentro da minha rotina é leve para mim? E às 5 da manhã? Tá. Não, então não é leve para mim às 5. Ok. Então eu vou olhar para essa pessoa como uma referência e vou dizer, isso é bom. Isso vai mudar o meu dia a dia, isso vai mudar o meu humor, isso vai mudar a minha autoestima, vai mudar a minha autoconfiança. Ok, eu vou adequar a minha verdadeira realidade. Né, eu digo assim, né, nós mulheres, nós somos todas tá se achando, todas nós somos tá se achando, mas muitas das vezes, por conta das relações com a mídia social, da comparação, da competitividade, nós perdemos aquilo que nós encontramos dentro de nós, dentro da nossa história, dentro do nosso ambiente de vida, de trabalho, igreja, faculdade, enfim. Então, quando você pensa, eu tenho que ter aquele padrão de corpo, eu tenho que ter aquele padrão de comportamento, pensa, eu preciso adequar aqui, a essa realidade aqui, por trás das câmeras, por trás da rede social. Eu tenho que estar no meu trabalho às 7, como que eu vou fazer academia às 5? Difícil, né, Tati? É difícil. Né? Então, mas nós temos, Rose, os recursos dentro de nós. Sim. Nós temos. Quando nós olhamos para isso, eu digo, quando eu quis emagrecer, quando eu entrei num processo de dieta, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Parar de seguir nas redes sociais, restaurantes, né? Parei de seguir, por quê? Porque aquilo me dava o desejo de... Né? Ah, tá, você está dizendo então que eu não tenho que seguir rede social de restaurantes para eu comer bem. Não, é sobre ter um equilíbrio e olhar, aquilo é possível para dentro da minha realidade? Ô, Tassi, por falar em realidade, uma coisa que é interessante a gente abordar, né? O que é real mesmo dentro da rede, né? Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, postando fotos e vídeos, né, de uma vida que nem é aquela mesma. E aí quem está do outro lado vendo, gente, aquilo, fala, não, eu quero ser como essa pessoa aí. E às vezes nem é aquilo. De tão difícil que às vezes é ser aquilo, entendeu? E a pessoa está do outro lado da telinha, se cobrando, querendo viver a realidade do outro, que na verdade nem é real. Não é real. O mundo da internet tem muita coisa que não é real, né, Tassi? É muito, porque nós vivemos um tempo, Rose, onde as pessoas acham feio ser vulnerável. Onde as pessoas acham feio mostrar que temos fragilidades, temos tem problema na família, tem problema de dinheiro, tem problema de saúde, entendeu? É uma coisa que eu estou sempre dizendo, ei, psicólogo também tem vida, eu também grito com o marido. Sim. Né? Eu preciso que as pessoas que estão ali numa clínica comigo, elas precisam entender, eu também grito com o marido, eu também brigo com o filho. Eu também sou vulnerável, eu também tenho os meus dias, eu também tenho os dias em que eu estou mais ansiosa, eu também tenho os dias que eu estou mais reflexiva. Então, na verdade, as redes sociais, ela traz isso, né? As pessoas, elas podem ser vulneráveis, só que quando você olha para aquela referência, você vai perceber, ela não tem vulnerabilidade, ela não tem defeito, eu também quero ser. E aí a gente vai entrando num efeito manada, todo mundo é perfeito. E não, nós não somos perfeitos. E acho que esse padrão, você falou uma coisa muito interessante, esse padrão que a gente quer buscar para tudo, às vezes, para o corpo, para a roupa, para a profissão, para a família. Aquela frase antiga que fala que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Vocês que estão nos assistindo, gente, a gente precisa ser feliz com aquilo que a gente tem. É possível ser feliz com aquilo que a gente tem, com a nossa realidade. Né? Que às vezes precisa sim, entendeu? Precisamos melhorar, precisamos avançar, mas é dentro da nossa realidade. Todas as vezes que a gente tenta dar um passo maior do que a nossa perna, em qualquer área, a gente vai ficar com uma pressão psicológica muito grande. E por falar nisso, eu queria te perguntar, essa questão das mídias sociais, ela pode ligar diretamente, ela está ligada, essa pressão que às vezes, a cobrança que existe através do mundo digital, ela está ligada à questão da nossa saúde mental? Com toda certeza, Rose. Isso piorou depois, essa cobrança que vem através das redes? Piorou porque quanto mais eu olho para a grama verde do meu vizinho e vejo que a minha não é, eu gero o quê? Um desejo de ser verde. E aí quando não é verde, eu me frustro. Aí a gente começa a raiz de um monte de transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade. Por quê? Porque eu quero me vestir daquele jeito, porque eu quero ter aquele corpo e eu não tenho, e eu não posso.
E aí, quando você vai olhar por trás, aquela pessoa que é referência para você também tem transtorno de personalidade, também é depressivo, também tem crises ansiosas, porque também gerou o desejo de ser igual ao outro. E aí a gente vai gerando principalmente a frustração. Quando nós geramos expectativa daquilo que é provável que não seja real, o caminho da frustração é certo. Não tem jeito, né? Não tem jeito, porque daí eu crio essa expectativa, vem essa pressão, vem esse, né, não, eu tenho que ser, esse aqui é o padrão, né? Toda psicóloga é assim, né? Toda mulher mulher brasileira é assim. Não, não é isso. Não, nós somos únicas e exclusivas. Nós, o ser humano, ele tem uma unicidade que é inegociável. Só que nós deixamos de de sermos únicos para o quê? Para viver o efeito manada. Vamos viver todo mundo um padrão aqui de comportamento, um padrão de corpo, um padrão de trabalho. Todo mundo que trabalha nessa área faz a mesma coisa. Não, vamos ser o diferencial. Vamos ser. E é interessante, né, Tassi, porque as pessoas, claro, nós estamos aqui falando, viu, gente, inclusive dessa questão das redes sociais, né? Eu percebo que muita gente deixou de aproveitar mais a vida, inclusive, porque às vezes ela não quer mostrar o corpo, às vezes ela não quer entrar numa piscina, não quer ir tomar um banhozinho no rio, às vezes vai no mar, não aproveita porque ela está preocupada com o peso, ela está preocupada porque ela não tem aquele padrão que ela viu. Eu não vou, porque como é que eu vou postar uma foto dessa? Primeiro assim, né? Poxa, se você quiser postar foto, você posta, não tem nada errado com isso. Mas o mais importante do que postar foto, do que mostrar como é que é você viver aquele momento. A gente percebe que as pessoas não estão mais conseguindo viver o seu dia, né? Os seus minutos, saborear a vida com aquilo que tem, né? Então, essa preocupação que a gente percebe no dia a dia, inclusive alguns famosos, né? Paula Oliveira, ela mostrando, né? Ela posta uma foto mostrando o corpo dela, né? Daí ela fala assim, essas são as minhas pernas. Aí ela fala, só que não. Aí ela tira o filtro e mostra, entendeu? Que tem celulite. Que é uma perna de uma mulher, entendeu? Que também tá aí com a idade que ela tem. Ela não vai ter mais, a pele dela não vai ser mais a pele de uma menina de 15, 18, de 20 anos. E é natural. Todo mundo vai passar por isso. E como é importante a gente cuidar daquilo do nosso interior, né, Tassi? É mais do que tá de dentro para fora do que de fora para dentro, é isso, com né? certeza. É sobre isso. É sobre isso, é sobre ser de dentro para fora. Porque quando eu sou de dentro para fora, eu encontro dentro de mim os meus recursos. Eu encontro dentro de mim a média das pessoas que eu vivo, a média do que eu venho trazendo da minha geração familiar, né? Então, eu tenho um recurso dentro de mim e eu acesso. Quando eu vejo aquela referência, eu falo, ei, o que eu posso aqui adequar? O que eu posso trazer isso para a minha realidade? Com toda certeza, é de dentro para fora. A gente precisa trazer essa essência e retomar, né? Eu tenho dentro de mim a beleza, eu tenho dentro de mim os talentos, os dons, e cada um foi dado de um jeito. Então eu sou assim, eu tenho esse talento aqui, eu tenho isso, e tá tudo lindo. E não tem nada perfeito, viu, gente? Olha, aqui nessa terra não tem, pelo menos, entendeu? Não. Eu acredito muito que nós vamos viver um dia a perfeição, mas não é aqui. Quando a gente olha, né, poxa, queria tanto que a minha família fosse desse jeito, queria tanto que meu filho fosse assim, eu queria tanto que a minha esposa, que o meu esposo... Não, olha, toda família, todo mundo tem problema. Os nossos problemas são diferentes, mas que todo mundo tem problema. Às vezes o problema de um não é o dinheiro, mas às vezes o problema, né, do outro que tem o dinheiro é a solidão, é a tristeza, é a decepção. Então, não existe um padrão, né, de perfeição. Todo mundo tem as suas dificuldades e a gente tem que conviver com isso e tem que procurar ser feliz, como eu disse, com aquilo que a gente tem. Nós vamos voltar, nós vamos fazer um intervalo e já vamos voltar. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre as consequências disso. Porque quando a gente fala da saúde mental, é até bom tocar nesse assunto, tá? Para a gente desmistificar. Tem gente que fala, não, eu não quero ir a um psicólogo, não quero fazer uma terapia, não vou ao psiquiatra, porque isso é coisa para louco. Não é assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e também um pouco mais sobre as consequências dessa autocobrança que a gente impõe a nós mesmos, sabe? Eu preciso viver isso. Não. Você tem que viver aquilo que realmente, né, está já preparado para você dentro das suas características. Então, você que está aí, não perca.
Depois do intervalo, nós vamos continuar um bate-papo muito importante aqui sobre saúde mental. Acho que hoje, nesse programa, o que a gente quer deixar para você é que a gente precisa estar bem fisicamente, mas a saúde mental ela é fundamental para que a gente consiga realmente ser feliz, tá? Então, depois da vinheta, a gente está de volta. Estamos de volta com Tocando em Frente com Rose Modesto, hoje aqui recebendo uma grande profissional, né, na área aí da psicologia, a Tássia, que está falando um pouquinho sobre a saúde mental, sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Acho que depois da pandemia, né, Tássia? Também a questão da saúde mental piorou muito, né? Você percebe isso como profissional? Nossa, como é que foi depois certeza. da pandemia? Como é que tem sido? Aumentou o número de depressão, infelizmente de suicídios, né? Aumentou. Infelizmente, a demanda aumentou muito. Mas olha, não é porque nós estamos falando sobre esse tema, mas com toda certeza aumentou por conta da comparação. Tem relação, Tássia? Sim, a maioria das pessoas chegam dizendo, mas, né, fulano, por que aconteceu, Rose? Nós ficamos um tempo muito fechados. E nesse tempo que nós ficamos fechados, o que a gente foi para as redes sociais? E lá nós vamos ver um mundo de Bob, né? O mundo de Bob. Então, depois a gente retornou à vida real. E aí, não, agora eu quero ser igual àquele lá, agora eu quero fazer igual àquele lá. Então, hoje, desmistificando um pouquinho, né, a questão da saúde mental ser, só o louco busca, né? Depois da pandemia, as pessoas começaram a buscar mais a saúde mental num contexto. Eu estou desajustada porque eu quero ser igual ao fulano. Não, mas eu vi lá, aquela moça lá, ó, ela ganhou carro, casa, trabalhando nas redes sociais. Não, é mamão com açúcar trabalhar na rede social. Vamos centrar, vamos voltar para a nossa essência e vamos perceber que a realidade aqui fora é outra. É outra. E que eu tenho limitações e que eu tenho talentos e que eu tenho o corpo assim e a fulana tem... E tá tudo bem, e é lindo, e a gente se complementa. É isso. Entender isso faz toda a diferença, né? Agora, tá, só uma pergunta. Qual é o momento, sabe, que a pessoa... Quando que a gente tem que falar, opa, tem alguma coisa estranha comigo, entendeu? Porque às vezes a pessoa não percebe, né? Ela vai vivendo, ela vai se sentindo mal, né? Vai tendo comportamentos diferentes, e ela não entende que é por conta daquilo, que é por conta daquela cobrança que ela está sofrendo, que é por conta daquele desejo que ela tem de ser igual, né, o outro, se comparando, né? Qual é o momento que ela tem que buscar ajuda? E que tipo de ajuda? Eu diria que o momento para buscar ajuda é quando você percebe que você quer viver algo novo. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ter essa consciência e essa percepção. Mas, uma pequena atividade. Olha para as 5 pessoas às quais você mais convive e olha para as 5 pessoas às quais você tem como uma referência, que não é as pessoas do seu lado, né? Que são a blogueira, a modelo, a artista. Olha para elas e percebe o padrão que elas têm. Percebe que aquele padrão talvez está muito distante da tua realidade. Ali chegou o momento de você falar assim, peraí, eu preciso olhar, eu preciso fazer uma mudança de comportamento, eu preciso olhar mais para mim, eu preciso me encontrar nisso aqui. Esse é o momento perfeito. É difícil, Rose, a gente falar, né? Por exemplo, a gente está com dor de dente. Sim, você sabe, né? É automático, eu vou no dentista, eu já sei o caminho. Né? Eu quero emagrecer, eu já sei o caminho. Na questão emocional, ela é muito mais subjetiva. Ela é muito subjetiva. Então, a minha orientação é, perceba-se de uma maneira olhando para quem você é através da sua mãe, através do seu pai. Dos mais próximos. Dos mais próximos. Olha ali o que você fala assim, aquilo ali eu gostaria de ter para mim. Aquilo eu não gostaria de ter para mim. Eu não gostaria de ser alcoólatra, ou eu não gostaria de ser compulsiva, eu não gostaria de ser usuária, né? Olha para aquele comportamento e percebe, isso aqui eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. É importante a gente entender, né, Rose? Não é fazer maior, não é fazer melhor do que o outro. Sim, não é essa busca, né, Tássia? Não é isso, não é essa competição. É sobre olhar e falar, o que é que eu posso fazer diferente disso aqui? O que é que eu posso olhar para esses padrões aqui e falar assim, eu tenho competências para fazer diferente, não é melhor. Nós não somos melhores uns que os outros. Nós somos diferentes, Nós somos diferentes, só com isso. habilidades diferentes. Ô, Tássia, essa questão da idade, né?
tem crianças, pré-adolescentes, jovenzinhos que hoje também já se cobram muito por conta das redes sociais? Muito. Tem casos, né? Tem. Eu acho até que aumentou muito o caso. Aumentou muito, né? Porque o mundo da rede social, o mundo digital, Isso. as pessoas mais jovens, inclusive, estão muito mais lá, né? E eles querem muito mais o imediato, né, Rose? Nós somos de uma geração em que nós, né, vivíamos o processo, começávamos a trabalhar. É isso. Né? A gente foi evoluindo. Eu comecei a trabalhar de CLT. Eu tenho que concluir o ensino médio, Isso. eu tenho que ter minha faculdade para poder conseguir comprar um carro. Hoje não, né? Hoje as pessoas querem tudo para ontem. É essa questão, né? Trabalhar com rede social é fácil, é mamão com açúcar, eu ganho dinheiro rapidinho. O jovem, a geração de hoje é uma geração imediatista. Então, com toda certeza, infelizmente, os nossos jovens, eles têm adoecido emocionalmente e psicologicamente muito mais fácil e rápido. Até porque nós vivemos um mundo muito ativo. Sim. E os pais estão fazendo o quê enquanto esses jovens estão em casa? Né? Com qual frequência um pai pega um celular ou senta ali do lado só para observar o que ele está vendo no celular ou na televisão? Quando que a família tem que entender que, poxa, opa, saiu do controle, tá errado. Essa questão mesmo, como você disse, né? De você acompanhar. Se o filho está o tempo inteiro ali, se ele está mais isolado dentro de um quarto, é o momento de ficar esperto, né? É o momento de ficar esperto. Não é comum, não é normal. Não é comum um adolescente querer ficar o tempo todo... Se a gente pegar, nossa, né? Eu como mãe, você como mãe, as mães que estão nos assistindo, o que nós fazíamos nessa idade? Mas a gente vive um tempo muito mais moderno, ok. Mas é a responsabilidade do pai, é a responsabilidade da mãe de chamar esse filho para fora. De chamar esse filho e dizer, né? Não, peraí, vamos ter um dia da semana que a gente vai desligar tudo, né? Por exemplo, lá na minha casa, no domingo, e aí, quem me acompanha nas redes sociais, eu não apareço no domingo, porque é o tempo da minha família. Olha isso. É o tempo que eu tô com elas. Olha como é importante isso, gente, sabe? A vida é corrida para todo mundo, né? Teve um tempo em que as mães ficavam mais tempo em casa. Hoje, e tem um lado muito positivo, né? Graças a Deus, as mulheres... né, estudam mais, se preparam mais, têm mais oportunidade de estar à frente, né, de missões importantes, né, de liderar processos, de ser empresárias, de trabalharem fora. Por outro lado, a gente tem um problema aí também, porque quando o pai está fora, quando a mãe está fora, quem é que está olhando esse menino? Então, o tempo que você tem que cuidar para você... Eu tenho esse tempinho, e às vezes o tempinho que você tem, você está lá na internet. Qual é o tempo que você consegue tirar? Né, para poder olhar para sua filha, para o seu filho, observar se não tem alguma coisa diferente. Isso pode interromper um problema sério, como a questão de uma depressão, a sensação de abandono, né? Porque também tem histórias. Eu, como professora, quantas vezes eu não ouvi, a gente via alunos com comportamentos diferentes, aluno com dificuldade de aprendizagem. Quando você ia pesquisar a fundo, entendeu? Estava vinculado lá a questão mesmo dele sentir que a mãe e o pai não estavam nem aí para ele. Então, essa é uma questão que os pais têm que estar atentos também, né, Tássia? Tem que estar atento. É um tempo onde a vida é corrida. Tá bom, tá tudo certo, todo mundo já entendeu isso. Mas ok, e quando não está corrida? E quando não está? O que você está fazendo? Qual olhar você está tendo para esse filho? Eu tenho uma pré-adolescente em casa, eu tenho a minha preocupação, né? Então, por exemplo, as redes sociais dela estão todas logadas na minha, né? Que é uma forma, né, de você monitorar, acompanhando, pro bem dela. Às vezes eu tô lá no meu trabalho, às vezes eu tô com um tempinho vago, eu vou pegar ali aquelas redes, vou dar uma olhada. A gente vive um tempo, Rose, em que a gente tem que olhar para todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Então, nós, como pais, nós temos que tirar, sim, um tempo de qualidade para a gente estar ali com os nossos filhos, de olhar para eles e de perceber, né? Eu estou muito magrinho, de perceber, olha, não está muito, né? Não está coradinho. Não está se alimentando. Não está se alimentando, não, né? Então, o que eu posso fazer dentro dessa correria do dia a dia para olhar para esse filho e tirar ele desse isolamento? O isolamento não é normal. Eu ia falar isso. Não ficar com essa imagem, adolescente é assim mesmo, né? Essa fase é assim mesmo. Não. A gente sabe que são fases diferentes, claro. É um momento de transição para eles também, mas o isolamento é sempre um sinal que não é bom, né? O isolamento em todas as áreas, não só na adolescência. Não. Né? Até a gente está falando aqui, né, dessa comparação, dessa pressão. O isolamento está nos dando um sinal. Ele é um alerta em todas as questões, né? Até essa questão, o excesso. Rose, o excesso, ele é um sinal. Ele é um alerta, ele é o ponteiro vermelho da nossa vida. Se tem isolamento, eu durmo demais. Sim. Do que você está fugindo? Qual é o recado que você daria
para o homem e para a mulher, né? Para todo mundo que está nos assistindo agora, né? A regra mais forte na sua vida e como profissional também, para ser feliz, né? Qual é a busca dessa felicidade? Ela não tem a ver com a comparação, isso a gente já sabe, pelo contrário, né? Quando a gente compara, a gente sofre, a gente adoece. Então, qual é o recado que você daria para quem hoje ainda entra numa rede social e olha lá e fala, puxa vida, eu queria ser tanto como essa pessoa aqui? Olha, Rose, eu vou dizer que se nós entendermos que a vida ela é como ela está acontecendo aqui, no dia a dia, no agora. Se você entende isso, você olha e fala assim, ok, eu sou assim, eu tenho esse talento, eu tenho esse defeito, eu tenho essa qualidade, essa virtude, você diz, o que é que eu vou fazer com isso? Eu acho que o recado maior que eu gostaria de deixar para as pessoas é que as pessoas possam entender que o fato da vida ser, ela é para mim de uma maneira e ela é para você de uma outra maneira. Aceitar isso. E aceitar isso e falar assim, bom, então eu posso fazer algo com isso. Aí eu pego a referência daquela pessoa que eu falo assim, nossa, aquele corpo é legal. O que eu posso pegar do ser dela e adaptar para o que a minha vida é hoje. Agora, dentro desta realidade. E nós somos fase, Rose. Nós somos fases. Hoje nós estamos numa fase mais difícil, hoje nós estamos numa fase um pouco mais dificultosa, mas faz um movimento da vida, segue um movimento, né? Desperta, busca ajuda, busca relacionamento, o ambiente em que você está, o ambiente em que você vive, ele diz muito sobre as tuas emoções, ele diz muito. A autoestima, a autoconfiança está diretamente ligado ao ambiente em que você está inserido. Não tenha medo de mudar. O desejo do pertencimento é um desejo infantil nosso. Nós desejamos pertencer a grupos de pessoas, mas tem que ser saudável, tem que ser, eu pertenço a esse grupo a tal ponto que ele me faz bem, que existe uma troca, que existe um equilíbrio. Se não existe esse equilíbrio, então eu vou falar, eu vou pertencer a outro grupo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo lindo. Acho que esse recado, ele é fundamental, toca no nosso coração, porque é isso mesmo. E a gente tem que cuidar, porque para todos nós, né, Tassi? Quando a gente menos percebe, você tá ali, né? Puxa vida, né? Queria tanto, não. É viver a nossa realidade. Então, quero te agradecer muitíssimo por esse bate-papo tão importante para todos que estão nos assistindo. E dizer a vocês, gente, os momentos difíceis a gente precisa encarar como um momento de preparação, sabe? A gente está sendo preparado. A dificuldade, aquilo que ainda não aconteceu, a vitória que talvez ainda não veio naquilo que você sonhou, num concurso que você queria ter passado, no emprego que você queria ter conquistado, enfim, em qualquer situação. Se ainda não aconteceu, nós estamos sendo preparados, vamos aceitar isso, entender que a cada dia, né, a gente se fortalece mais também, vencendo os desafios, superando os desafios. E descobrir o nosso propósito de vida, né, Tassi? Todo mundo tem um. Todo mundo. Todo mundo tem um propósito de vida, todo mundo é capaz, né? Todo mundo tem aí condições de poder fazer a diferença no mundo que vive, com a profissão que tem, com a habilidade que tem. Descobrir o propósito de vida é muito importante para a gente ser mais feliz. Eu desejo muito que todos nós, né, encontremos aí o nosso propósito de vida, seja ele qual for. Para aquele que acha que o propósito de vida desse é muito simples, mas se ele está feliz assim, está tudo certo, está tudo resolvido. Obrigada mais uma vez pela tua presença, obrigada pela tua contribuição, parabéns pela tua atuação e espero poder, né, realmente em breve a gente trazer aqui novos temas com a sua participação aqui com a gente, tá? Para vocês que nos acompanharam, obrigada pela audiência e até o próximo sábado com Tocando em Frente com Rose Modesto.